Todo fim de ano, algo curioso acontece. Pequenos pontos de luz transformam casas comuns em paisagens quase mágicas. Cores específicas, vermelho profundo, verde intenso, parecem dominar o ambiente. E no ar, um cheiro inconfundível surge. Uma mistura de pinho, especiarias e doçura que desperta memórias mesmo antes de entendermos por quê. O Natal parece mágico. Mas e se quase tudo isso pudesse ser explicado por moléculas, elétrons e reações químicas invisíveis? A pergunta é intrigante porque toca algo essencial. Como processos microscópicos conseguem provocar emoções tão humanas? E no centro desse mistério está uma ideia poderosa. Aquilo que sentimos como encanto, muitas vezes, é a ciência trabalhando silenciosamente. Ao final desta jornada, o Natal talvez não perca a magia. Talvez ela se torne ainda mais impressionante. Se você acredita que compreender o mundo torna a experiência de viver mais rica, considere apoiar este espaço de curiosidade. Curtir, se inscrever e comentar suas dúvidas ou percepções ajuda esse tipo de conteúdo científico a alcançar mais pessoas que também querem entender e não apenas consumir. A ciência cresce quando é compartilhada. No início do século XX, físicos e químicos tentavam responder a uma pergunta aparentemente simples. Por que certos materiais emitem luz quando recebem energia? Não se tratava de fogo nem de calor intenso. Era algo diferente. Ao estudar sais metálicos, semicondutores e gases excitados, cientistas perceberam que a luz podia nascer do comportamento dos elétrons. O problema era que, durante séculos, acreditou-se que brilho e calor eram inseparáveis. Se algo brilhava, pensava-se, era porque estava quente, mas as lâmpadas incandescentes desperdiçavam energia demais, e isso limitava seu uso. A virada veio quando se entendeu que elétrons podem absorver energia e saltar para níveis mais altos. Ao retornarem ao estado original, liberam essa energia em forma de fótons, partículas de luz. Nas luzes de Natal modernas, especialmente LEDs, esse processo é controlado com precisão. A cor emitida depende da diferença exata entre os níveis de energia envolvidos. O resultado é elegante: menos calor, mais eficiência, cores puras e duráveis. Uma dança quântica invisível que ilumina noites inteiras. E que já nos mostra que o brilho natalino não vem do acaso, mas da estrutura íntima da matéria. Muito antes da química moderna, artesãos já buscavam cores estáveis para tecidos, tintas e ornamentos. O vermelho sempre foi um desafio. Pigmentos naturais desbotavam facilmente e alguns eram perigosamente tóxicos. Durante muito tempo, não se compreendia por que certas substâncias absorviam algumas cores da luz e refletiam outras. O obstáculo era invisível. Faltava entender como as moléculas interagem com a radiação. Com o avanço da química orgânica, descobriu-se que grupos específicos de átomos, chamados cromóforos, são responsáveis por essas cores. Eles absorvem determinadas frequências de luz e o que sobra é aquilo que nossos olhos percebem. No vermelho natalino moderno, pigmentos sintéticos controlam essa absorção com precisão molecular. O verde, por sua vez, frequentemente vem de compostos à base de clorofilas artificiais ou complexos metálicos. Essas cores não são apenas decoração, elas dialogam com nossa biologia, com contrastes que o cérebro reconhece rapidamente. A química, aqui, não apenas colore objetos, ela molda a atmosfera emocional de uma época inteira. O olfato é o sentido mais diretamente ligado à memória. E isso não é poesia, é neuroquímica.
Quando os cientistas começaram a isolar os compostos responsáveis pelos cheiros das plantas, descobriram algo fascinante. Durante muito tempo, o desafio foi identificar por que aromas naturais pareciam tão complexos. O cheiro do pinho, por exemplo, não vem de uma única substância. A resposta está em pequenas moléculas voláteis. O alfa-pineno dá às árvores de Natal seu aroma fresco e resinoso. A canela deve seu cheiro quente ao cinamaldeído. O cravo libera eugenol, uma molécula tão potente que é usada até em odontologia. Essas substâncias evaporam facilmente e se ligam a receptores específicos no nosso nariz, enviando sinais diretos ao cérebro emocional. O maravilhamento aqui é silencioso. Algumas poucas moléculas, em concentrações minúsculas, são capazes de evocar conforto, infância e pertencimento. O Natal, nesse sentido, é literalmente uma experiência química no ar. Então, aquela pergunta inicial retorna. Se tudo isso pode ser explicado pela ciência, onde está a magia? Ela está justamente na conexão. Elétrons emitindo fótons, moléculas absorvendo luz, compostos voláteis ativando memórias. Cada tópico revela uma peça do mesmo quebra-cabeça. O consenso científico atual mostra que entender esses mecanismos não reduz o encanto. Pelo contrário, revela que o universo opera com regras tão precisas que consegue, a partir delas, produzir beleza, emoção e significado. E ainda há muito que não sabemos. Como pequenas variações químicas alteram percepções culturais, ou por que certos cheiros evocam emoções universais. A ciência avança, mas a curiosidade nunca se esgota. Quando as luzes se acendem, as cores se destacam e o ar muda. Não estamos apenas celebrando uma data, estamos testemunhando a química em ação, silenciosa e fundamental, conectando matéria e sentimento. Talvez o verdadeiro encanto do Natal não esteja em algo sobrenatural, mas no fato de que o próprio universo, obedecendo leis simples, seja capaz de criar experiências tão profundas. E se moléculas podem provocar emoções tão complexas, o que mais a química ainda esconde, esperando para ser revelado?